Começa agora o Esporte Brasil na Web TV. Vamos agora falar sobre estes dois jogos que são relacionados pelo Brasileirão. O Palmeiras fechou a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro com uma questão: qual será o plano do técnico Abel Ferreira para o confronto contra o Bragantino neste sábado em Bragança Paulista? Vai com tudo, defendendo a liderança, vantagem na ponta da competição, ou então preserva alguns titulares, pensando no jogo decisivo da semifinal da Libertadores próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque? A tendência é que o treinador alviverde faça uma mescla, mantendo a força no Campeonato Brasileiro. O certo é que Rafael Veiga, com entorse no tornozelo, está fora da partida deste sábado e é dúvida, inclusive, para o jogo de terça-feira da Libertadores. Voltam ao time Danilo e Gustavo Scarpa, os dois que cumpriram suspensão na última partida da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Palmeiras tenta manter essa vantagem na liderança com um bom desempenho fora de casa. É a única equipe visitante no Brasileirão que ainda não perdeu. 12 jogos fora de casa, com 7 vitórias e 5 empates. É uma partida difícil, né? Jogar lá é muito complicado. A equipe do Bragantino são muito qualificadas, né? Ainda mais quando joga dentro de casa. Então acho que a gente todos está no mesmo foco de entrar lá, dar o melhor e, claro, né, fazer os 3 pontos que é o mais importante para continuar na vantagem ali da liderança. No Flamengo, a goleada de 4-0 sobre o Vélez fez a prioridade momentânea na temporada ser redirecionada. Dorival perdeu a dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, suspensa para o jogo de volta contra os argentinos. Além disso, Thiago Maia e Gabigol estão pendurados com 2 cartões amarelos. Caso atuem contra o Vélez e sejam advertidos, ficariam fora de uma possível decisão da América. Por isso é hora de mesclar no Brasileiro. Nem tanto time A, nem tanto time B. Os 4 têm chances de estar na equipe que vai enfrentar o Ceará neste domingo pela manhã, no Maracanã. Tudo para seguir a perseguição ao Palmeiras e manter muito vivo o sonho de uma conquista tripla na temporada. Mas a definição do time mesmo só depois do treino neste sábado no Ninho do Urubu. Certo é que Dorival Júnior ganhou mais opções e fôlego para a busca do título brasileiro depois do baile rubro-negro na Libertadores, na Argentina. Na tela, a classificação: o Palmeiras tem 50 pontos, 43 o Flamengo, e aí aquela escadinha, né? Na verdade é um trenzinho colado. Fluminense, Corinthians e Inter, 42 pontos para cada. O Furacão fecha o G6. Galo, Santos, América e Goiás, o top 10. Red Bull Bragantino 31, Fortaleza 30, São Paulo 29, Botafogo e Ceará 27, Coritiba 25. Cuiabá abre o Z4 25, Avaí 23, Atlético Goianiense 22, o Juventude o Lanterna com 17. André, vamos falar um pouquinho desse combo, né? Do Flamengo contra o Ceará e do Palmeiras que visita o Red Bull Bragantino. Para você, como é que tá essa divisão de foco entre essa rodada e o meio da semana que vem com a volta da semifinal? É hora de colocar titulares ou essa é uma vantagem que o Flamengo tem e que o Palmeiras vai ter que tomar uma decisão? Essa já era uma vantagem que o Flamengo tinha, porque o Flamengo tem 2 times. Sim. Esse é um ponto. E por outro lado, o Palmeiras, por não ter 3 competições já há algum tempo, também já encontrava menos dificuldades na hora de escolher o time para entrar em campo. O Abel poderia, se quisesse, escalar os mesmos jogadores. A gente falou aqui sobre a sequência entre os dias 8 e 28 de agosto, importantíssima para o Campeonato Brasileiro, só com um jogo de meio de semana, aquele que foi para os pênaltis contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores, quando o Palmeiras ganhou e seguiu em frente. Depois, era um jogo por semana
pelo Campeonato Brasileiro com as escalações que o Abel escolhesse, da forma que ele entendesse que era melhor representar o Palmeiras, talvez com a sua principal força. É claro que tem que manejar jogadores, tem que proteger aqueles que estão mais desgastados, etc., mas é menos complicado com 2 competições, evidente, do que com 3. Mas vamos separar as coisas. E eu não estou fazendo aqui uma sugestão, porque o planejamento é baseado em outros critérios. Mas, por exemplo, se o Dorival Júnior quisesse inverter o que ele tem feito e colocar o time das Copas no Campeonato Brasileiro, ou seja, o melhor Flamengo, o Flamengo que goleou o Vélez, e, consequentemente, colocar o time do Campeonato Brasileiro nas Copas, ele poderia fazer isso tranquilamente. Isso é um exercício para mostrar como a situação do Flamengo ficou confortável após os resultados nos jogos de ida, tanto da Copa do Brasil fora de casa contra o São Paulo, quanto da Libertadores na Argentina contra o Vélez Sarsfield. De modo que, se o time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro com a entrada de alguns titulares no segundo tempo ou a partir dos 20 minutos finais pudesse ser colocado em campo para jogar contra o São Paulo no Maracanã, provavelmente venceria o São Paulo porque é melhor. E contra o Vélez também no Maracanã, certamente venceria o Vélez porque é muito melhor. E eu estou falando do time B do Flamengo. Com alguns jogadores que precisem de minutos. O Arrascaeta entrando, o Vidal entrando. Sim. O Vidal joga nos 2, o Pedro entrando, o Gabriel Barbosa. Eu não sei se o Dorival vai fazer isso. Ele poderia fazer, se quisesse. A minha impressão é que, de acordo com as declarações do Marcos Braz, depois da vitória na Argentina sobre o Vélez, quando ele disse claramente, agora nós temos que correr atrás, a minha impressão é que o departamento de futebol do Flamengo vai passar a olhar os jogos do Campeonato Brasileiro como decisões para eventualmente ter a chance de vencer mais um troféu, e não como compromissos que precisam ser cumpridos e se conseguirmos vencer, muito bem. Não, eu acho que o Flamengo vai atrás desses pontos. Red Bull Bragantino em casa, Ceará fora de casa, Ceará em casa. Quem tem mais chance, na sua opinião? Quem enfrenta o maior risco nessa rodada? A pergunta é essa. Eu acho que o risco tem menos a ver com o adversário, mas a ver com o momento de cada equipe. O Palmeiras está mais pressionado. O Palmeiras não vem jogando bem em relação ao nível de jogo que o Palmeiras mostrou nos seus melhores momentos nesse ano de 2022. Se a gente olhar as últimas atuações, tanto por Copa Libertadores quanto por Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem se preocupado mais em se defender, em se proteger, em controlar jogos. Isso aconteceu diante dos adversários mais difíceis ultimamente. Isso culminou, por assim dizer, com a derrota em Curitiba no primeiro jogo da Libertadores, das semifinais, contra o Atlético Paranaense. Então, eu vejo o Palmeiras hoje um pouco mais incômodo, numa situação não desconfortável em relação à tabela, porque a vantagem é muito importante, a vantagem de pontos é sólida, mas em relação ao seu próprio nível de jogo e aquilo que precisa ser manejado com o Campeonato Brasileiro e preparação para receber o Atlético na volta da Libertadores. Torcedor palmeirense, um ponto importante para você agora aqui no Sport Center é a questão ofensiva. Óbvio que Scarpa, Veiga, Dudu, Rony são ótimos, mas o Palmeiras está vivendo um momento de lesões, nem sempre esse quarteto está junto, e desde o início do ano a discussão da falta do 9. Aí nós temos 3 sequências do Palmeiras, a sequência atual de 5 jogos, os últimos, com 3 gols apenas. E na era Abel isso só ocorreu em outros 2 momentos. É verdade que são sempre momentos agudos, ou de uma semifinal de Copa do Brasil emparelhada a uma final de Libertadores e tudo mais, mas de qualquer forma tá aí uma amostragem de poucos gols. E aí eu queria iniciar aqui uma discussão contigo, André. Eu tava com o Jean Oddi em Curitiba quando eu recebi uma foto no meu WhatsApp de um amigo meu que estava na torcida do Palmeiras. No estádio, na Arena da Baixada. E o Sub-20 jogou lá. Também houve esse duelo. E quem estava ali pertinho dele, o Hendrick. E aí eu pergunto, sabemos que é um menino, 16 anos, não pode pular etapa, mas eu te pergunto, a circunstância começa a pedir não um Hendrick titular, mas um Hendrick relacionado, um Hendrick que de repente num contexto, pô, vamos botar o menino, estamos precisando. Você acha que está chegando a hora? A circunstância surgiu para que o Abel conte com o Hendrick? Felipe, talvez. Por que eu digo talvez? Porque eu acho que a introdução de um jogador como o Hendrick no time principal do Palmeiras tem que ser uma coisa planejada com convicção. É preciso ter critérios muito claros apresentados a ele, Hendrick, e seus representantes, porque é assim que funciona no futebol hoje em dia, para que ele dê esse passo.
é evidente que é um passo que ele quer dar e que as pessoas que trabalham ao entorno do Endrick também querem que ele dê. Mas isso não pode ser por circunstâncias do tipo, olha, o momento do time não é o melhor, então está na hora de termos um pouco de sangue novo e o jogador que arrebenta nas categorias de base. Porque isso não é correto com ele. Isso é trazê-lo para o time principal, já colocando nas costas dele um pouco mais de responsabilidade do que seria aconselhável. E o Abel, todas as vezes em que falou sobre o Endrick, deu todos os indícios de que o critério ia na direção contrária. Nós vamos fazer a coisa bem pensada, com calma, com as nossas avaliações e quando acharmos que é necessário. Então, talvez o planejamento seja esse. Utilizá-lo para reforçar o time, dando-lhe uma oportunidade de participar de jogos de Campeonato Brasileiro que tem importância. O Palmeiras também precisa desses pontos, ele não pode perdê-los em muita quantidade, porque senão a coisa vai virar uma corrida muito parelha na reta final. E o Palmeiras não quer isso, o Palmeiras quer sim eliminar rodadas e ser campeão o quanto antes. Então, se o planejamento for esse, ótimo que o Endrick chegue, jogue e faça o que ele sabe fazer. Se a coisa era diferente disso em termos de planos e alguém falou assim, não, vamos trazê-lo porque agora, estamos... Aí eu acho que está errado. Então, tomara que o Palmeiras possa e faça tomara que o Palmeiras possa e faça cumprir o seu planejamento. Porque um jogador como ele deve ser tratado da maneira mais cuidadosa. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.